Graças e paz, igreja. É uma alegria estar novamente com vocês nessa manhã. E eu te convido para que a gente não perca tempo, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou também pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Apenas um versículo nesse momento, mas ao terminarmos de lê-lo, mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. Mateus 18, versículo 20. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ler juntos? Vamos? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Paizinho querido, obrigado porque estamos nesta manhã reunidos no teu nome. E pela tua própria declaração que a gente acaba de ler, Jesus, nós sabemos que tu estás aqui. E estando, pedimos que tu nos dirijas e fales conosco nesse momento. Em teu próprio nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Hoje é o terceiro domingo que eu estou pregando sequencialmente, seguidamente, aqui na parte da manhã, a convite do pastor Bruno, para que a gente justamente conduzisse essa reflexão sobre as parábolas. No primeiro domingo, na realidade, não foi ainda da série, né? Eu trouxe uma palavra sobre o último sermão de Jesus, conhecido como sermão escatológicos, e destaquei que naquele sermão, que na realidade compreende um conjunto de 3 capítulos no final ali do Evangelho de Mateus, estavam um grupo de parábolas que dava uma ênfase naquele sentido, mas apenas comentei sobre uma parábola apenas. No domingo passado, a gente já começou essa série propriamente, onde nós compartilhamos as parábolas que estão todas no capítulo 13, o único capítulo do Evangelho de Mateus, que a gente teve, a oportunidade de detalhar no domingo passado. E hoje, que é a minha última palavra nesse sentido, no próximo domingo, nos próximos, seguem os demais pastores, pastor Bruno e pastora Ludmila. Eu confesso que eu fiquei, Senhor, são tantas coisas tão ricas, tão maravilhosas, o que tu queres para esse dia de hoje? E aí o Senhor me trouxe com clareza o capítulo finalzinho do 17, 18 e 19 de Mateus, esses 3 capítulos, que também é o contexto de um outro sermão. Eu gosto sempre de olhar a Bíblia, principalmente os Evangelhos, o Novo Testamento, no seu contexto, porque a gente vai mais profundo em termos de conhecimento, quando entende por que Jesus falou alguma coisa naquele determinado momento. E justamente esses capítulos 17, 18 e 19, grande parte deles estão no que é reconhecido o 4º sermão de Jesus, que é já digamos assim, se a gente divide o ministério de Jesus em 5 partes, até destacando os 5 sermões, esse é o 4º momento, anterior ao que a gente falou na primeira vez do sermão escatológico, que esse é compreendido como o sermão da comunidade. Repita comigo, o sermão da comunidade. Amém. E justamente esse sermão da comunidade, ele fala da verdadeira fraternidade. Fraternidade implica em eu olhar para o outro. E é interessante que nesse sermão está esse versículo que a gente leu, quando Jesus fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Já pensou nisso? Por mais que a gente saiba que Jesus mesmo disse: se eu quero me relacionar com Deus, eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, oro ao Pai em secreto e meu Pai ouve a minha oração, não é isso?
Jesus orienta isso lá no primeiro sermão, no Sermão do Monte. Mas Jesus aqui, ele está dizendo que nós precisamos considerar o outro. Não é à toa que quando perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento, ele falou que, ele retrucou, devolveu a pergunta para o escriba que tinha perguntado, e o escriba falou: o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele falou: está certo. E o próprio Jesus complementou: mas o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, dentro deste sermão, há princípios tão elementares, mas tão importantes, que a gente não pode deixar de destacar nessa manhã. E justamente, talvez para que você memorize depois, eu tenho por hábito colocar títulos nas meditações para que eu possa me lembrar. Eu chamo essa meditação breve nesta manhã de tamanhos e documentos. Repita comigo: tamanhos e documentos. Quem é mais antigo, ou mais ou menos, tem um ditado, uma expressão antiga que dizia que tamanho não é documento. Certo? Quem é que já ouviu essa expressão? Ok? Tamanho não é documento. E eu fui buscar, pesquisando sobre essa expressão, aí eu vi uma fábula, uma historinha, e fábula é justamente uma historinha que é inventada, contada, muitas vezes colocando animais como sujeitos da história, onde no final da história, no final da fábula tem um conceito, ou tem uma moral. E uma fábula que eu não conhecia, li recentemente, diz que na floresta morava um coelhinho na casa dele. E um dia esse coelhinho, saindo de casa para colher algumas cenouras, dar um passeio, quando ele volta, ele encontra a casa dele fechada. Ele se assustou, falou: o que será que aconteceu? Bateu na porta, abre a porta, um cabrito montês, aquele grande, forte, com chifre, e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: não, eu moro aqui, essa casa é minha nada, agora é minha. E eu sou um cabrito maltês. Se você não sair, eu dou 3 pulos e te quebro em 3. O coelhinho ficou assustado: mas eu sempre morei aqui. Saiu e encontrou um boi e falou: boi, eu moro na casa ali, você sabe, agora o cabrito invadiu a minha casa, não deixa eu entrar e diz que se eu insistir, ele me quebra em 3. O boi, olhando o tamanho do cabrito, falou assim: eu não vou entrar nessa briga. Não, desculpa, eu estou atarefado, não posso nada. Mais à frente ele encontrou um cachorro. O coelhinho encontrou um cachorro. E ele falou a mesma coisa para o cachorro estava preguiçoso. Não tenho nada com isso. E o coelho triste começou a lamentar, começou a sofrer. O que eu vou fazer morando em lugar nenhum, chorar? De repente uma abelhinha falou: o que aconteceu? Ele contou a história e falou: vamos lá. E bateram na porta. Quando o cabrito abriu a porta, a abelhinha pequenininha foi lá e ferroou o cabrito. O cabrito meteu o pé, fugiu. Moral da história: tamanho não é documento. Tamanhos e documentos. O que isso tem a ver com a palavra aqui? O capítulo 18, versículo 1, a gente tinha lido o versículo 20, diz assim: naquela hora, que hora? Aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Quem é o maior? Jesus, chamando uma das crianças, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E ele até no 6 ele faz uma advertência: qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É interessante, meu irmão, minha irmã, que no início, naquela hora, diz aqui a minha tradução, o início do capítulo 18, e esse naquela hora faz menção do contexto anterior. E a partir do versículo 24,
do capítulo 17, o finalzinho do capítulo 17, há uma passagem que para mim é muito rica. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. É interessante essa passagem porque esse imposto das 2 dracmas era um valor que era pago ao templo para a manutenção do templo. Hoje a gente não tem imposto, hoje nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, voluntariamente, por amor e por fidelidade ao Senhor. Naquela época, a religião praticada pelo povo judeu exigia de cada judeu o pagamento anual de um imposto de 2 dracmas. Era uma moeda da época. E se o templo é de Deus e Jesus era filho de Deus, Jesus faz essa observação: vem cá, os reis cobram os impostos dos filhos ou dos outros? E Pedro fala: dos outros. Claro, você não vê no nosso próprio país, onde não temos um reinado estabelecido, mas temos o sistema de governo presidencialista, e algumas vezes há um constrangimento quando a gente percebe um determinado favorecimento do líder pelos seus familiares, não é assim? O cara é governador, é prefeito, é deputado, ele bota tudo quanto é assessor, os parentes para tentar beneficiá-los. Até não teriam esse direito, segundo as leis, segundo a ética de hoje. Mas havia um princípio: o rei não cobra imposto do filho. O filho é filho. E Jesus fala: eu não teria, subentende-se isso, eu não teria que pagar o imposto das 2 dracmas, porque eu sou o filho de Deus, eu sou o próprio Deus, Deus é o Senhor do tempo. Mas, para que não tragamos escândalo, para que as pessoas não fiquem: Jesus está se rebelando, vamos pagar. E eu acho interessante que Jesus podia fazer assim, a moeda aparecer, podia falar: levanta aquela caixa e encontra-se ali. Mas Jesus manda que Pedro vá ao ofício dele de origem. A gente sabe que Pedro era pescador, e Jesus fala: Pedro, vai lá e pesca. Ele que anteriormente tinha dito que Pedro não mais pescaria, que pescaria apenas homens, né? Seria pescador de homens para o reino de Deus. Agora Jesus abre uma exceção e fala: vai lá, Pedro, e pesca. Só que você não vai desfrutar, ou melhor, não vai pagar pelo fruto do teu trabalho. Não é que você vai pescar e vai vender o peixe, não. O milagre vai acontecer na tua habilidade. Isso que é fantástico na minha percepção. E Jesus fala que o peixe que ele pescaria, dentro da boca do peixe, teria um estáter que era mais do que as 2 dracmas para cada um. Era mais do que 4 o valor de um estáter, e pagaria pelos 2. O que Jesus para mim começa a dizer aí? E por isso o capítulo 18 diz: naquele momento, naquela hora, os discípulos que estavam a partir talvez desta inquietação: vem cá, se Jesus era filho e teve que pagar, quem sou eu nesse negócio? Quem é você? Olha para quem está do seu lado, olha bem para a fisionomia dele ou dela, para um lado e para o outro. Quem é você comparado ao outro? Quando a gente cresce um pouquinho, cresce não necessariamente em estatura, mas em tempo, em vivência, em experiência, a gente começa a comparar. Esse sermão que eu falei, o sermão da comunidade, da fraternidade, nos chama a olhar para o outro,
mas descobrir os princípios do reino dos céus, usando a terminologia de Mateus, o que o Senhor tem para nós. Não é por isso, ou não talvez por isso apenas, mas por todo o contexto da vida que eles vinham experimentando, os discípulos, de essa nova verdade, trazendo questionamento para as relações que eles experimentavam. De repente surge essa pergunta: Senhor, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus surpreende a todos trazendo uma criança. O que era uma criança para aquela época? Hoje a criança para nós é algo rico, valioso, precioso, é bonitinho. Naquela época a criança, e criança subentende-se menor de 12 anos, eram desconsideradas. E Jesus traz aquilo que não era considerado e fala: esse é o maior do reino dos céus. Qual é o tamanho dessa criança? O tamanho nos remete, na analogia que eu fiz, tamanho não é documento, e o título da reflexão, tamanhos de documentos. Tamanho é aquilo que eu consegui pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha própria capacidade de, olha só. É interessante que nos dias de hoje, uma das coisas muito atualizadas, né, muito recente, é a tal da selfie, não é isso? E até no lado ruim da selfie, me perdoe a expressão, mas os nudes. Quando alguém tira foto de si, não somente satisfeito por ver, contemplar a si mesmo, mas querer impressionar outro com algo que lhe pareça vantajoso ou grandioso. Ninguém manda uma foto, ninguém compartilha uma selfie onde tenha se sentido feio. Você conhece alguém assim? Ih, saiu mal. Nunca se tirou tanta foto como hoje em dia, concorda comigo? No teu celular, no meu celular, se a gente bobear, se a gente não conseguir, né, não sair apagando, deletando tudo, já acabou a memória do celular de tanta imagem. Eu brinco dizendo que nunca se tirou tantas fotos e nunca se deixou de ver tantas fotos, porque a maioria das fotos que a gente tira, pouco a gente vê. Você recebe tanto que não quer nem ver, deleta tudo. Mas o princípio da selfie, olha o meu tamanho, olha a minha grandeza, olha a minha beleza. E nesse contexto, eu estou fazendo uma grande explanação, porque aqui nesse contexto, no capítulo 18, depois daquele versículo 20, surge a primeira palavra que eu quero destacar. E ela é conhecida e é profunda. Versículo 21 agora. Parábola dos servos. Ou melhor, parábola do servo impiedoso. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante. Aí Jesus começa essa parábola do servo impiedoso. É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia, repita comigo, 10.000 talentos. Repita aí, vamos lá? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagou, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Repete comigo, 100 denários. E agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saldasse a dívida.
Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao rei, ao Senhor, tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadecer de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, sido íntimos, não perdoar de cada um ao seu irmão. Meu irmão e minha irmã, objetivamente, nós vimos aqui duas dívidas. A primeira dívida diz 10 mil talentos. Repete comigo de novo: 10 mil talentos. Eu tenho aqui anotado, o valor correspondente. A gente sempre vai para a referência de denário. É mais fácil a gente entender o montante, o valor monetário relacionado a denário, porque um denário é o salário de um dia. A gente outro dia comentou sobre isso na parábola, quando a gente falou dos talentos também. E esse homem devia 10 mil talentos. Um talento são 240 denários. Um talento são 240 dias. 10 mil talentos são 6.575 anos. 240 vezes 10 mil dá, dividido depois por 365 dias, que são os dias do ano, 6.575 anos. Esse homem que devia 10 mil talentos, tinha uma dívida, o quê? Impagável. Repete comigo: impagável. E ele se ajoelhou, se prostrou diante do rei e falou assim: sê paciente comigo. Olha que eu me assusto com essa expressão. Ele não falou me perdoa, ele falou assim: tem paciência, eu vou pagar. Algumas vezes eu e você, pelo que fizemos, e a gente, na nossa prática em relação aos mandamentos de Deus, a gente falha, a gente peca, e a palavra diz que o salário do pecado é morte. Não há nada que eu e você possamos fazer que pudesse pagar a dívida do nosso pecado. O único pagamento seria morte. E a gente às vezes chega para Deus e fala: Senhor, eu não sou tão mal assim, me desculpa, me perdoa. Me perdoa no sentido de, não de pedir que o Senhor de fato nos perdoe, mas que na realidade tem gente pior do que eu. A gente algumas vezes fala: eu nunca matei, nunca roubei, coisa desse jeito. Quando, se a gente for observar a luz da palavra de Deus, muitas vezes nós matamos, muitas vezes nós roubamos, porque a palavra diz, Jesus no primeiro sermão, ele fala que se eu digo tolo ao meu irmão, se eu odeio ao meu irmão, é como se eu tivesse o matado. Mas esse homem, ele pedia: ser paciente comigo, mas o rei, o Senhor, compadecido dele, perdoou. E diz que ele saindo dali, novamente para mim é assustador, em vez de ele sair feliz por ter sido perdoado, ele encontra alguém que devia para ele uma quantidade muito menor, Ele encontrou um que o devia 100 denários. 100 denários são 3 meses de trabalho. Cada mês com 30 dias são 100 dias de trabalho, 3 meses mais 10 dias. É uma dívida o quê? Possível de ser paga. Mas ele pegou aquele e falou: de jeito nenhum, eu quero que você pague o que tem que me pagar e agora. E mandou recolhê-lo à prisão. Por que essa parábola está aqui? Porque tamanhos e documentos, o Senhor diz que eu e você precisamos, para que a gente desfrute do reino dos céus, aqui também, consideremos os outros, não segundo a nossa ótica, mas segundo a ótica de Deus. E que o meu pecado,
para com Deus, ele sempre seria impagável. Mas o Senhor que me ama, que tem misericórdia, graça, Ele simplesmente nos perdoa. E se Ele nos perdoa, por mais que alguém tenha feito algo tão grave contra mim, contra nós, nada do que pudessem fazer contra nós seria maior do que o acúmulo do que nós fizemos e fazemos para com Deus. É nesse contexto que Jesus fala, né? A gente precisa tratar o outro como a nós mesmos. E a segunda parábola que eu destaco, que também está nesta mesma linha, está um pouco mais à frente, o capítulo 20, e com ela a gente caminha para o final. Abra comigo aí, capítulo 20, versículo 17. Perdão, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola, eu confesso para você, que me aflige muito. Eu acho que nos incomoda, porque no nosso senso de justiça, ou no meu senso de justiça, parece uma grande injustiça. O período de trabalho aqui apresentado são 12 horas, repete comigo, 12 horas. É o trabalho no campo, onde amanheceu, o sol saiu lá às 5 e pouco da manhã, às 6 horas já começaram a trabalhar. São 12 horas trabalhando no campo. E o Senhor chama esses primeiros para começarem nas 6, depois ele volta às 9, depois ele volta ao meio-dia, depois ele volta às 3 da tarde, e por último ele volta às 5 da tarde. É esse o tempo que está, na hora primeira, hora terceira, hora nona, aquele negócio que fala ali. O tempo judaico é contado hora primeira, às 6 da manhã. E aí você começa a contar. Na hora 1/10, que é a 11ª, é 5 da tarde. E esses últimos caras trabalharam 1 horinha. E às 6, quando termina o dia, e eles pagavam a diária, 1 denário novamente, é o salário de um dia. O Senhor mandou que o administrador começasse a pagar os que começaram por último. Por quê? Sei lá.
Parece injusto. Só que essa frase final, versículo 15, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Meu irmão, minha irmã, para terminarmos, a outra parábola do servo impiedoso, o servo olhava o erro do outro e o julgava menor do que o seu, maior do que o seu. Concorda comigo? Quantas vezes a gente está buscando alguém para justificar a nossa condição? Eu não sou tão mal assim. Aqui nessa parábola é o contrário. Ele está, aqueles que trabalharam na primeira hora, estavam trazendo sobre si: eu sou muito mais merecedor. Eu trabalhei muito mais. Na ótica humana a gente poderia até concordar, mas na ótica do reino dos céus, o Senhor fundamenta a relação dele conosco, nunca jamais pelo que a gente possa fazer ou pelo de ruim nós fizemos. Se vale para o que é ruim, vale também para o que é bom. Você entende a dinâmica? Se na realidade eu sou muito ruim, no sentido porque com a idade que eu tenho, a comparação minha, por exemplo, com os meus filhos, que têm 30 anos menos do que eu errei muito mais. Então a minha culpa relacionada ao reino de Deus seria grandiosa e eu já não teria como desfrutar. Se o Senhor me trata com misericórdia e graça no meu erro, Ele também nos trata em misericórdia e graça quando alguém produz menos que a gente. Por outro lado, eu vou dizer: não, eu nasci na igreja, eu nunca fiz isso de ruim, nunca fiz aquilo. Não nos iludamos, estamos por misericórdia e graça. O reino dos céus é misericórdia e graça. E por isso Jesus usou aquela expressão: onde estiverem 2 ou 3. Lembra que foi o versículo que nós lemos? E eu gosto disso. Algumas vezes a gente, pastor, pastora, a gente usa esse versículo assim: não, hoje por alguma razão nós estamos em menos, né? Temos menos pessoas aqui hoje. A gente sabe que tem o metanoia, não sei se é isso, ou friozinho, ou feriado longo, mas Jesus diz que 2 ou 3 estando reunidos no nome dele, Ele está, nós estamos em mais do que 2 e 3. Não é esse o contexto. O 2 e 3 quer dizer que eu preciso conhecer aquele que está do meu lado, porque 2 e 3 a gente conhece, 2 e 3 a gente precisa valorizar, sejam eles quem forem. Se a gente pensa que ele pecou mais, ou se a gente pensa que a gente trabalhou mais, não é por mérito, não é por tamanho, é por documento. E qual é o documento? Na minha certidão de nascimento, na minha carteira de identidade, tem uma palavrinha lá: filiação. Não tem isso na tua? Nós entramos no reino dos céus como filhos. Como filhos, é o documento que foi estabelecido na cruz. Quando aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito nessa nova identidade. E não importa o que nós tenhamos feito de ruim, ou o que a gente pense que possamos fazer de bom, não. Por isso, se o Senhor nos olha nessa condição, olhemos uns para os outros. Por isso que eu gosto quando Paulo fala: a partir de agora eu não quero conhecer ninguém mais, a não ser através de Cristo. Quando eu olho para alguém, nós somos convidados a olhar através da palavra. Eu não esqueço que eu só estou aqui porque o Senhor me tomou. Eu não merecia, eu não era digno, mas o Senhor que me ama, te ama também. Por isso, somos bem-vindos. Diga para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado: você é filho, você é filha, você é importante, eu te amo, eu quero te ajudar e eu quero contar com a tua ajuda. Feche teus olhos. Paizinho, mais uma vez, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que sempre vem ao nosso encontro, Senhor, incluindo a cada um de nós. Tu não desprezas a ninguém. A tua palavra diz que tu não queres que ninguém seja perdido, mas que todos sejam salvos.
Por isso, Senhor, não é pelo que nós fizemos de ruim. Obrigado, ó Deus, porque nenhum pecado, nenhuma condição, mesmo que seja considerada humanamente impagável, como aquela dívida de 10.000 talentos, não, Senhor, Tu tens poder, e Jesus já fez isso na cruz, rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E da mesma forma, Senhor, nada que façamos vai nos qualificar, somente pelo que Jesus fez, somente pelo que Jesus fez. Por isso, Senhor, ajuda-nos a olharmos uns para os outros com a ótica de Jesus. Queremos ser como crianças, Senhor, queremos ser como crianças. Recebe-nos nesta manhã, continua ministrando sobre nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.